Olá! Hoje iremos abordar o tema a elisão fiscal. E para tratarmos desse assunto, meu convidado de hoje é o professor Claudinei Viero. O professor Claudinei é professor aqui na Unifra, do curso de Ciências Contábeis, e também é contador com escritório estabelecido nessa cidade. Obrigado, Claudinei, por atender o nosso convite e vir aqui conversar sobre essa questão, que é uma questão que nós reputamos muito importante. Este é o programa O Tema é Direito, que vai ao ar às terças-feiras, às 11h30, e é reprisado logo mais à noite, às 0h30. Mas você também pode assistir o programa através do canal YouTube da TV Unifra Online. Claudinei Viero, vamos tratar da elisão fiscal. Se fala muito em sonegação. O que é a elisão fiscal? Boa noite, Blatz. Prazer estar aqui contigo, poder tratar de um tema que é muito relevante hoje em dia, tanto para as pessoas como para as empresas, né? E vamos começar já esclarecendo algumas dúvidas, né? Fazendo os parâmetros. Elisão fiscal é a utilização dos meios legais para pagar menos imposto. Através de um planejamento tributário, as pessoas e as empresas podem aproveitar os benefícios da lei e reduzir a carga tributária, que é diferente da evasão fiscal, que é praticamente a sonegação, né? Então, a elisão, pagar menos tributos dentro da lei, e a evasão, que é a sonegação. Quer dizer que a elisão é, usando as regras do jogo, usando a legislação existente, escolher qual é a forma ideal de fazer as declarações necessárias para o recolhimento de impostos. Exatamente. Isto se aplica ao imposto de renda e aos demais impostos, como ICMS, IPI, etc. Todos os tributos. Mas há que se ter um cuidado na hora da utilização destas regras da elisão, né? Saber utilizar com muita cautela aquilo que é possível fazer. O governo federal editou em 95, se eu não me engano, a Lei Complementar 104, que é chamada a Lei Anti-Elisão, estabelecendo regras e limites para que se possa utilizar essas brechas da lei, né, a favor do contribuinte. Ou seja, o contribuinte não pode promover qualquer tipo de atividade que não esteja prevista em lei, achando que isso é legal. Então, há que se ter um certo cuidado, fazer um bom planejamento tributário. Na dúvida, fazer uma consulta à Receita Estadual, à Receita, aos seus órgãos de arrecadação, para que se possa, né, estar bem seguro do que vai utilizar em termos de disponibilidade da lei. Dentro do direito, uma das áreas mais complicadas pelo excesso de legislação é exatamente a tributária. Porque nós temos os tributos federais, os tributos estaduais e os tributos municipais. E muitos deles não guardam simetria entre si. Além do que, há uma constante renovação ou alteração da legislação em vigor. Como é que o cidadão comum ou o pequeno empresário ele pode ficar atualizado a respeito dessa legislação para não cometer o erro de vir a ser penalizado sob acusação de fraude ao pagamento do imposto? É uma tarefa bem complexa, né? O contribuinte ou o empresário que não tiver um domínio sobre a utilização dessas regras, da forma de análise da legislação, dificilmente ele consegue se conhecer e também se manter atualizado. O Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, IBPT, que é responsável pelo impostômetro, que mede o número, os valores recolhidos. Os valores recolhidos. É instantâneo, né? O Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária fez um levantamento no ano passado
de outubro de 1988, que foi a promulgação da nossa Constituição. Até outubro de 2012, quando nós tivemos aí 24 anos dessa Constituição, foram editados no Brasil mais de 46 mil normas tributárias. 46 mil normas tributárias novas normas em 24 anos. Em 24 anos. O que dá uma média de 2 mil normas tributárias anuais. Por ano. Então, tu vê que isso, o que também acaba ocasionando e levando à evasão fiscal. Porque a evasão não é só a simples e pura sonegação, é muito também do desconhecimento. E um detalhe importante é que também, fazendo um link entre a contabilidade e o direito, o crime de sonegação fiscal ou de evasão fiscal, ele parte do princípio de que o responsável pelo recolhimento na empresa, ele é objetivamente responsável por aquela evasão. Mesmo que seja por ignorância, ele é considerado como tendo feito aquilo de propósito. Não é? E isto causa um problema enorme. Exatamente. A ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Se você não sabe, você tem que procurar alguém que saiba. Então, o empresário, por exemplo, ele não pode alegar que efetuou errado ou não efetuou o recolhimento de um determinado tributo por desconhecimento. Ele vai ser tratado como uma evasão fiscal igual a outra, como se tivesse feito isso deliberadamente. O que se nota, não só nas questões fiscais, mas até mesmo nas questões trabalhistas, eventualmente, é de que quando o cliente chega ao escritório do advogado com um problema fiscal, tributário, previdenciário ou mesmo trabalhista, ele diz assim: eu entreguei todos os meus papéis para o contador. Basta entregar os papéis para o contador faz simplesmente o lançamento. Como é que funciona isso? O contador é responsável pelos lançamentos corretos? Qual é o tipo de influência que o contador tem sobre o seu cliente nesse tipo de declaração? É muito. O contador hoje tem um papel, uma responsabilidade fundamental junto com o empresário. Inclusive, o próprio Código Civil estabelece, né, responsabilidade solidária tanto do administrador como do contador. Mas aí vamos fazer vamos separar. Separar as coisas. Não é simplesmente pela entrega da documentação. Há que se ter um repasse de informações, que às vezes é muito mais importante do que o simples passe de documentos. Isto é um fato que é importante e eu gostaria de deixar bem ressaltado, porque esse nosso programa ele é ouvido internamente pelo nosso alunado aqui da Unifra, mas também como ele é veiculado numa TV através da NET e também do YouTube, tem pessoas que assistem e gostam de assistir e se inteirar dos assuntos. Isto é muito importante porque não basta passar a informação. Isto tanto no que se refere ao contador, quanto quando se refere ao advogado. É preciso que se tenha não só os dados materiais, os números, é preciso que se tenha a informação de como é que aquilo foi conseguido, de que forma aquilo foi feito, para que possa-se ter uma noção mais clara da questão, não é, Cloquinei? E muito do que chega lá no escritório de advocacia já passou, no momento anterior, já passou por escritório do contador. Do contador, correto. Então, quando o empresário, o contribuinte vem até o escritório do contador, ele vem com uma série de informações que, se não forem bem filtradas, bem analisadas, pode levar a uma análise correta, uma tomada de decisão, né, que possa prejudicar. E acaba respingando, acaba resultando numa ação, aí uma ação trabalhista, né, uma ação de cobrança de tributos. Então, é muito semelhante esta fase, né, da chegada do cliente, tanto para o advogado como para o contador. Eles chegam com um problema. Sim. E querem que você resolva. Só que esta qualidade das informações que chega até nós, de que forma se procedeu aquela operação, não basta ter só um documento. Exemplo, um processo de importação. Você chega com um documento.
mas é necessário também ter todas as informações que envolvam os contatos com fornecedores, os períodos, as datas, até mesmo para que você possa fazer uma análise, porque também se leva em conta a intenção. Sim. A intenção, o que se queria fazer, o que se propôs a fazer naquela data, isso também é muito importante. Está evoluindo muito o sistema de fiscalização do pagamento de tributos. Hoje, praticamente, o indivíduo, a empresa, ela é responsável por fornecer todos os elementos para o fisco fazer a sua própria fiscalização. Então, em tese, quem dá as informações para o fisco é a empresa ou é a pessoa? E muitos pensam que porque ele está dando uma informação, e o fisco vai ter somente esta informação, ele está com possibilidades de vir a burlar o fisco. Quando, na verdade, existe um controle através de cruzamento de informações que chegam a detectar eventual falha na declaração do imposto de renda, ICMS, etc., etc. Isto é a forma moderna como está sendo feita a fiscalização, muito mais assim do que aquela fiscalização in loco na empresa, né? Exatamente. Hoje, no Brasil, nós temos cerca, considerando as 3 esferas de arrecadação municipal, estadual e federal, nós temos aproximadamente cerca de 50 obrigações acessórias. Obrigações acessórias que são prestar informações à fiscalização. Então, com o cruzamento dos dados dessas informações que são prestados pelas empresas, pelas pessoas físicas, bancos, administradoras de cartão de crédito, empresas imobiliárias, cartórios e assim por diante, né? Somando, chega-se a quase 50 obrigações acessórias, o cruzamento dessas informações é que faz com que a fiscalização se torne cada vez mais, através dos recursos eletrônicos, através da informática, tenha acesso a determinadas irregularidades. Mas a evasão fiscal não é um problema só brasileiro. Isso é um problema mundial. Nós vemos aí na Europa, né, com a crise que nós estamos presenciando, um problema muito grande de arrecadação de tributos. Nós vamos continuar tratando dessa questão com um tempo mais largo no nosso segundo bloco. Você está assistindo o Tema é Direito. O Tema é Direito de hoje traz a elisão fiscal, que é diferente da evasão fiscal. A elisão fiscal é você pagar menos imposto legalmente. A evasão fiscal é você pagar menos imposto ou não pagar imposto ilegalmente. O nosso convidado é o professor Claudinei Vieiro, professor e contador. E o nosso programa está indo ao ar agora e será reprisado logo mais à noite, às 0h30, e está disponível também no YouTube, no canal da TV Unifra Online. Fique conosco, nós voltamos em 30 segundos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música.
transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O tema é direito de hoje, nesse segundo bloco, continua abordando a questão da elisão fiscal. O nosso convidado é o professor Claudinei Viero, professor do curso de Contábeis da Unifra e também contador. Professor Claudinei, nós encerramos o primeiro bloco falando que a elisão fiscal é a evasão fiscal, ou seja, a sonegação, ela é um fenômeno mundial, não é? Ela não é própria do Brasil. Se ouve muito falar que também, quanto maior a carga de imposto, maior é a busca pela sonegação. Como você vê esta colocação, esta informação? Se houvesse menos imposto, haveria menos evasão ou não? Certamente, certamente. Eu acho que quando o contribuinte busca uma forma de reduzir, e dentre as formas tanto legais como ilegais, né, está a sonegação, leva-se em conta o risco. E ele faz um comparativo do risco e do benefício. Então, se o benefício que ele vai ter, a redução de tributo que ele vai ter, ele analisa se risco vale a pena ou não. Então, eu vejo alguns pontos que são fundamentais na questão da sonegação. A legislação tributária é muito complexa, né? A carga tributária, isso certamente leva o contribuinte a pensar duas vezes na hora de recolher o seu imposto corretamente ou não. Nós temos também a injustiça fiscal. Todo mundo acha que ele paga mais do que o outro e não vê retorno ou vê muito pouco retorno daquilo que se paga. Então, esses fatores somados, que são fatores bem presentes aqui no Brasil, né, acabam contribuindo para essa sonegação, para essa evasão, que é um problema, como nós estávamos falando, é um problema mundial. A própria Grécia está enfrentando um problema terrível, né, de arrecadação de impostos, onde teve que fazer um pacote tributário, teve que lançar um pacote tributário para poder arrecadar mais e cumprir com as suas obrigações. E muitas empresas estão saindo da Grécia, se estabelecendo em outros países, em função desta carga tributária. Mas é possível pagar menos dentro da lei. Sim. E aí eu gostaria que nós trouxéssemos alguns exemplos para o nosso telespectador de coisas mais corriqueiras da elisão fiscal. Como, por exemplo, na declaração do imposto de renda, fazer pelo simples ou pelo lucro presumido, né? Lucro presumido, lucro real e tem o simples, né? E o simples. Né? No caso da pessoa jurídica, apresentar declaração conjunta marido-mulher ou apresentar separado? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Quer dizer, isso são aspectos legais que podem levar a você a pagar mais ou menos imposto. Como é que isto se processa? Então, a primeira coisa é conhecer bem as normas tributárias. Ter um profundo conhecimento a respeito do que pode e o que não pode. E, a partir daí, começar e fazer cálculos, né? Estabelecer algumas conexões das informações. Caso, por exemplo, doações de pai para filho. Você pode fazer a doação de diversas formas. As mais comuns, doação em dinheiro, doação em bens. Sim. Né? O que é mais vantagem tributariamente? Você fazer a doação em dinheiro e aí você tem, né, uma isenção tributária, mas tem um pagamento de imposto de transmissão de bens. Que é uma coisa que muita gente não sabe, faz a doação de bens, não faz e depois não recolhe o imposto estadual. Exatamente. Né? E termina sendo autuado posteriormente por isso. Então aí tem que se conhecer a lei, saber o que pode e o que não pode. A doação
Em dinheiro tem algumas isenções, mas em contrapartida tem outras tributações. E a doação em bens pode acabar resultando numa economia. A alienação de bens, o imposto de renda sobre ganho de capital também é um problema muito grande. As pessoas, na hora de vender os seus bens, não sabem que, operando de determinadas formas, pode ter o benefício da isenção. A aplicação dos recursos no prazo de 180 dias. Se ele vender um imóvel para comprar outro? No prazo de 180 dias e aplicar todo o valor da venda na aquisição de um outro imóvel. Mas aí o imóvel vendido tem que ser residencial e o novo imóvel comprado também tem que ser residencial. E esta operação só pode ser feita uma vez a cada 5 anos. Também garante a isenção no ganho de capital. Outro, se eu tiver um único imóvel até 440 mil, e aí não precisa ser residencial, até 440 mil eu posso vendê-lo, né? E esse ganho de capital, que porventura seja apurado, ele é isento. Então essas formas, né, de reduzir a carga tributária são perfeitamente legais. Volto a repetir, tem que conhecer a legislação e, conhecendo, analisando todas as saídas possíveis, né, colocar na ponta do lápis, ver o que é mais vantajoso para o contribuinte. Nós vimos agora a questão da doação de pai para filho, mas tem também a questão do imposto de renda, né? Quando é que é vantagem fazer o imposto de renda marido e mulher, uma declaração só, ou fazer separado? O que entra nesse jogo? O valor. O valor que, porventura, né, não querendo ser machista, mas vamos usar um exemplo. O marido, ele tem uma renda maior do que o da esposa. Os dois trabalham, ele tem uma renda maior. Então, ele tem a possibilidade de colocar a esposa como dependente. Colocando a esposa como ele dependente, tem um abatimento. Ele vai ter algumas deduções que ele pode fazer. A própria dedução, já só colocando ela como dependente, já pode abater aí mais de R$ 1.800 na base de cálculo do imposto. Não no imposto, na base de cálculo. E aí vai trazer também todas as despesas médicas, educação, né, para dentro da declaração dele. Isso só é vantagem para ele se, por acaso, a soma dessas deduções for maior que o rendimento dela. Senão, não é vantagem. Ah, sim. Porque eu vou ter a soma dos rendimentos dela e vou trazer também as deduções dela. Se o rendimento é maior que as deduções, né, vai aumentar o imposto. Vai aumentar o imposto, certamente. E na questão da pessoa jurídica, o recolhimento, a empresa no simples, porque também tem essa diferença hoje que há um descompasso entre o simples nas diversas esferas. Existe ainda esse descompasso? Não, o Simples, desde 2006, ele está unificado, né? O Simples é o chamado Simples Nacional, né? Foi alterado a lei através da Lei Complementar 123 e unificou todos os recolhimentos de impostos das 3 esferas, nacional, estadual e municipal, numa única guia. O que é a divergência no conceito de microempresa? Ou não tem mais? Não, na verdade, o que nós temos é um problema de entendimento quanto às atividades que podem e não podem optar pelo Simples. Sim. Esse é o grande problema. Essa divergência existe? Existe. A listagem de empresas que podem, que não podem, ou de atividades que podem, que não podem optar pelo Simples, ela não é exaustiva. A Receita Federal tem uma lista de atividades, mas essa lista de atividades ela não é exaustiva. Algumas atividades, dado pela Receita Federal ou pela própria Lei 123, é genérico. Então, tem que ser bem analisado para ver se não se enquadra em alguma atividade impeditiva. Agora, na grande maioria das empresas, pequenas e micro e até médias empresas, o Simples ele é vantajoso, né? Mas isso não pode ser analisado genericamente. Sim, tem que pegar caso a caso. Caso a caso e botar na ponta do lápis.
Por quê? Porque se a empresa tem um faturamento, mesmo que ela seja pequena, ela pode ter um faturamento até 3.600.000 anuais. Ela tem um faturamento alto e ela não tem empregados, ou tem uma quantidade pequena de empregados, o simples acaba não sendo assim tão vantajoso. Então, há que se fazer uma comparação com as outras opções, que é o lucro presumido e o lucro real, né? Então, tudo tem que ser bem analisado. O lucro real permite a dedução de todas as despesas no cálculo do imposto de renda da contribuição social e o PIS e o COFINS calculado sob a forma não cumulativa, né? Mas o lucro real também traz algumas obrigações acessórias a mais que acaba também encarecendo a própria manutenção da atividade da empresa. Coisas que no lucro presumido já é um pouco mais simples. Empresas comerciais no lucro presumido pagam o imposto de renda sobre uma parcela do faturamento. Não há que se verificar... Se aquilo foi ou não foi lucro, presume-se. Presume-se, né, numa empresa comercial, tem a presunção de 8%. Sim. Então, se o teu lucro é inferior a 8%... Não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena, então, você optar pelo lucro real e aí, então, pode até haver prejuízo e compensar esse prejuízo nos anos subsequentes. Então, são formas de você administrar o pagamento do imposto, né, de uma forma bem consciente. Quer dizer, então, que a atividade do contador, ela não é mais aquela do antigo guarda-livro, né, que simplesmente lançava números. Hoje, quando se vai escolher um contador, recomenda-se que escolha um contador que possa não só fazer os lançamentos contábeis, mas possa também dar esse tipo de assessoria de qual é a melhor maneira de fazer esses lançamentos. Exatamente. Hoje nós temos uma carência muito grande de profissionais da área contábil com experiência na parte tributária, né? Por ser uma área bastante complexa, com muitas mudanças, muitas atualizações, e isso causa para nós um certo problema de achar mão de obra qualificada para trabalhar nessa área. Então, a gente tem que ir treinando o pessoal e ensinando, né, para que possa atender bem os clientes. E planejamento tributário não é uma coisa que se faça uma vez só. Sim, ela tem que ser um acompanhamento constante. Para ir corrigindo as rotas que... Quando você abre uma empresa, você inicia uma atividade, você pode até optar, eu vou iniciar no lucro real, ou eu vou iniciar no lucro presumido ou no simples. Sim. Mas diariamente, nós temos atualizações na legislação que tornam uma opção melhor ou pior. E esta mudança da opção tributária pode ser feita anualmente. Muito bem. Agradeço ao professor Claudinei Vieiro pela gentileza de acolher o nosso convite e convidamos a você que está nos assistindo. Se não viu todo o programa, você tem a oportunidade de assisti-lo novamente. Ele reprisa às 0h30, logo mais. Ou então pelo canal YouTube da TV Unifra Online. Este foi o Tema é Direito. Voltaremos na próxima terça-feira, neste mesmo horário, com outro assunto relevante no campo ligado ao direito e às questões jurídicas. Um bom dia e até lá.